leis para todas as coisas, e posteriormente, depois da multiplicação da ciência e das tecnologias, vai se descobrindo as ciências que já um dia fora feita, criada por Deus. Nós sempre dizemos que o homem, ele não cria nada, simplesmente descobre aquilo que já existe, aquilo que já fora criada. E olharmos exatamente leis estabelecidas, Deus colocou uma lei. Quando Deus fez o homem e colocou ele no jardim, Deus colocou um limite para ele. Deus disse assim, olha, no capítulo 2, verso 16 e 17 do Gênesis: de todo fruto você pode comer livremente, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. É um limite e ao mesmo tempo uma lei proposta para os primeiros pais. Deus delimitou a eles o seguinte: vocês livremente vocês podem comer, mas da árvore a qual está no meio do jardim vocês não podem comer. Era uma regra e uma lei. E se essa lei fosse desobedecida, teria uma consequência. E qual seria a consequência da desobediência dessa lei? A morte. E ao entendermos os propósitos da palavra de Deus, então quando nós vamos e falar em morte, nos dias que se seguem, né, é até complicado, o povo está num temor muito grande nisto. Mas como a missionária falou em Eclesiastes 3, que tudo tem um seu tempo determinante, não é verdade? Parece que ninguém nasceu para semente. Um dia nós iremos partir ou não, a não ser que a trombeta toque hoje, amém, irmão? Você viu que vocês não querem morrer, né? Vocês querem ser arrebatados, transformados num corpo incorruptível. Quantos acreditam que existe o arrebatamento da igreja? Amém por isso? Mas se nós não alcançarmos esta promessa, um dia nós iremos enfrentar essa temível. Mas ao entendermos este ponto tão importante, vamos entender que a partir da queda do homem, existia uma lei, e essa lei foi transmitida para todos os seres humanos. Então tudo aquilo que é nascido de Adão após a queda, infelizmente, um dia terá que enfrentar, porque a lei foi quebrada, e a lei quebrada é desobediência, e por causa da desobediência ocasionou a morte. Olha que coisa interessante. E as leis, elas são estabelecidas, e posteriormente, o Código de Hammurabi vai ser a lei moral para estabelecer a questão do princípio babilônico, porque a partir das leis de Deus, o homem vai fazer as suas leis, e posteriormente Deus, depois que os servos dele saem ali do Egito, com quase 3 milhões de hebreus, ao terceiro mês, eles chegarão ao pé do Sinai, juntamente com Moisés, e Deus vai oferecer o quê? Dá ali o decálogo, ou os 10 mandamentos, a lei de Deus, para que este povo viesse assim obedecer. E as leis são feitas para obedecer. E quando nós olhamos aqui, isso é importante, nós vamos ver pelo menos 3 leis estabelecidas agora aqui nessa crucificação. 3 leis. Jesus Cristo, nós sabemos que é Deus, na forma em carne. Deus que se encarnou. Deus não precisa de leis, correto? Deus não precisa de leis, porque Ele criou as leis. Mas quando Jesus veio na forma humana, Ele veio com um propósito. E o propósito dele foi o quê? Morrer e resgatar a humanidade. Jesus veio com este propósito. Vocês lembram que lá no Getsemane, quando ele orou, e por 3 vezes ele orou, a oração dele fora o seguinte: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Poderia passar o cálice? Não poderia. Por quê? Porque a lei da eternidade era estabelecido que ele viria para morrer.
Então esta lei não poderia passar. Ele veio definido por esta lei para morrer. Cristo, ou Deus, é um ser ilimitado, mas na sua forma humana, ele teve as suas limitações. Deus não dorme, mas Jesus, humanamente falando, Deus encarnado, ele dormiu. Deus não tem fome, Deus, ele é o pão que nos sustenta, mas quando Jesus terminou o termo do seu jejum, a Bíblia diz que ele teve fome. No poço de Sicar ele teve sede. Por quê? Porque ele resolveu adentrar aonde mesmo ele formulou e criou. E somente Deus, na segunda pessoa da Trindade, poderia resgatar o homem. Por quê? Porque em Deus, ou na segunda pessoa, foi criado todas as coisas. E somente Ele poderia resgatar todas as coisas nele mesmo. E agora nós vamos entender que morte tão terrível, que morte tão cruenta, não poderia ser um outro tipo de morte? A angústia não poderia ser menos. Jesus veio para esta finalidade e morrer. E quando Jesus ainda era bebê, quiseram matar Jesus. Lembra quando Herodes deu edito para matar as crianças de 2 anos para baixo? Jesus não poderia morrer da morte ou quando criança. Vocês lembram que Jesus, quando estava adulto já, em um momento levantou-se uma grande tempestade no mar. E a Bíblia diz que Jesus, segundo Marcos, ele estava repousando em uma almofada. E a tempestade estava impelindo as ondas, batendo sobre o barco dos discípulos. E os discípulos acordaram a Jesus desesperado e disse para Jesus: você não tem compaixão de nós, estamos perecendo. Aí Jesus repreendeu os ventos e as ondas se acalmaram, porque Jesus não veio para morrer de morte afogada. Jesus não poderia morrer afogado. Vocês lembram que o diabo, escute, isso aqui é importante entender, não foi o diabo que levou Jesus ao pináculo do templo. O Espírito permitiu Jesus que o diabo o levasse ao pináculo do templo. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Então, Jesus estava na coordenação e na direção do Espírito. Você lembra quando o diabo levou Jesus na parte mais alta de um prédio, do pináculo do templo, e interpretou a Bíblia para Jesus, porque o diabo é perito em interpretar a Bíblia, mas de forma errônea. 91:12 de Salmos, ele diz assim: está escrito, os anjos estarão em prontidão, salte daqui para baixo. Jesus veio para morrer, mas Jesus poderia morrer suicidando-se? Não, então Jesus não poderia pular, e outro sim, na interpretação errônea do diabo. Em um momento Jesus disse, pastor José, quando o povo se maravilhou, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles ficaram tão indignados com Jesus que pegaram pedras nas suas mãos e quiseram matá-lo apedrejado. Jesus não poderia morrer apedrejado. A finalidade dele exatamente era morrer de forma crucial. Porque há um texto bíblico no Antigo Testamento, e Paulo vai frisar para a gente em Gálatas 3:13, porque Cristo, ele veio cumprir o que era um propósito, porque maldito é aquele que é pendurado no... O que é a madeira? É o madeiro que seria maldiçoado? Era o pecado que trouxe a maldição ao homem, porque a madeira não estava amaldiçoada. Mas tinha o pecado, mas tinha uma lei que dizia que aquele que era pendurado no madeiro era amaldiçoado. Cristo, ele fixou a sua vida onde? Por que Jesus estava lá naquela cruz central? E nós vamos entender que existem leis neste momento, aqui na sua crucificação. E é bom nós entendermos esta lei. Primeira lei que estava ali, porque a Bíblia diz que Jesus estava no meio de 2 malfeitores. Em algumas narrações, 2 bandidos, ou que se rebelaram contra Roma. Entendamos assim? A transgressão é o pecado contra Deus.
E tinha uma lei crucial em Roma, que se alguém se rebelasse contra Roma, era sentenciado à morte. Mas ao entender um ponto tão importante aqui, que anterior e posterior à morte de Cristo, muitos outros homens tinham morrido crucificados. Mas aqui nós vamos entender algo importante para a gente. Porque naquele dia, naquela sexta-feira, 9h da manhã, quando levantaram o Senhor Jesus, a Bíblia diz que colocaram Jesus na cruz central e colocaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Então, com leis que estavam representando ali no monte chamado Caveira. Primeiro, a lei do pecado, a transgressão. Aonde estava a lei do pecado? A lei do pecado estava no ser humano. Porque quem pecou foi Adão, não foi? E a lei do pecado de Adão transferiu para todos os homens. Por isso que não é meritório. Por isso que é pela graça. Eu não tenho mérito nenhum na salvação. É Deus que vem por seu amor e sua misericórdia e nos resgata da maneira vil de viver. O que estava representando ali no Calvário? As leis estabelecidas. Primeiro, a lei do pecado e da morte. Uma pergunta para os meus irmãos. Vocês lembram que João vai narrar o episódio do capítulo 8 do Evangelho? A Bíblia vai dizer que uma mulher é pega no ato do adultério. E segundo a lei mosaica, esta mulher vai ter que ser apedrejada. Agora entendamos uma coisa. Se ela sabe que a prostituição levará ela à morte, então por que ela transgride esta lei? É porque por detrás desta lei que tenta aniquilar dela não transgredir a lei, existe outra lei por detrás, que é a lei do pecado. Se a pessoa entende que a lei vai punir, por que ela vai pecar então? Entende isso? Se o camarada sabe que ele vai ser pego pela lei, por que ele pega? É porque por detrás da lei que vai lhe punir, existe uma força maior que o lhe impele para ele transgredir. E essa lei se chama lei do pecado. Vocês acham que se esse bandido entendesse que ele estaria crucificado ali, ele ia, se falasse para ele, você se arrepende? Você não quer ficar mais aí? É obviamente que ele ia se arrepender. Por causa da lei que o impulsionou, a lei do pecado que gera a morte. E a lei de Roma era uma lei cruenta. Eu estou falando da mulher, lembra da mulher então? Vamos lá? A mulher transgrediu a lei. Pegaram ela e levaram até Jesus. E disseram, ela é digna de morte. Se Jesus dissesse assim, não, ela não é digna de morte, Jesus estava transgredindo a lei. Mas Jesus disse assim, isso aqui é importante. Se ela sabe que ela vai morrer, por que ela pecou? Porque a lei que levou ela a pecar é muito maior e muito mais forte da lei que condena ela. Agora, aqui que está o X da questão. Jesus olha e não diz, não, esta mulher, ela vai ser absolvida. Não. Jesus disse assim, ela é digna de morte. Mas eu pergunto para vocês, vocês também não são dignos de morte? Ela transgrediu a lei, e eu pergunto para vocês, vocês já não transgrediram a lei pelo menos um momento da vida de vocês? Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não absolveu o pecado da mulher. Jesus olhou para ela e disse assim, sim, ela merece ser apedrejada. Mas eu pergunto para vocês, vocês são dignos de apedrejar? Aleluia. Vocês são dignos de apedrejar ela? Vocês não têm pecado nenhum para que possa também
ser condenado a vocês. Quem sabe o pecado não é explícito, mas está dentro do coração de vocês. Porque o pecado foi manifesto de que forma? A forma que o pecado foi manifesto no Éden, posterior àquilo que estava dentro do coração, que foi a cobiça. Olhou e viu e achou bom. Aí Jesus usa uma palavra extraordinária. Se vocês não têm pecado, pode matar esta mulher. Jesus se abaixou e começou a escrever. Jesus se prontificou de pé. Perguntou para ela: cadê os teus acusadores? Jesus disse assim: nem eu te condeno. Por quê? O único que poderia condenar aquela mulher era aquele que estava no centro, no meio, que não tem pecado. Ele poderia condenar. Mas por que condenar se ela já estava condenada? Jesus Cristo veio para trazer vida. Aí Jesus não disse para ela assim: continue no teu pecado. Jesus disse assim: vá-te, porque aquele que tem poder de nos livrar do pecado é Jesus Cristo. Vá-te e não peques mais. Jesus está na onde agora? Está no meio daqueles dois malfeitores. E aqui é entender um ponto importante para a nossa meditação. Por que eles estão ali? Por que eles estão ali? Porque eles já vêm pela cabeça do genitor, que é Adão. Por que eles estão ali? Porque eles estão transgredindo a segunda lei. A segunda lei, a lei de Roma. E eles estão crucificados do lado de Jesus. Só que aqui está a oportunidade mais extraordinária da nossa vida, que impele para nós entendermos o Evangelho tão extraordinário. Por quê? Porque no céu estará pecadores, que aqui se arrependeram dos seus pecados. Ninguém entrará no céu porque é bom, porque deu esmola, ou porque fez coisas extraordinárias. Nós adentraremos no céu pelo sangue que justificou a nossa vida, o sangue de um inocente. E agora tem uma conversa no meio. Por quê? Porque Jesus, escute, Jesus não vem da linhagem de Adão, no sentido de pecaminosidade, porque Jesus nasceu no nascimento virginal. Então Jesus não tem o pecado original dos nossos primeiros pais. Jesus não transgrediu nem um pingo da lei, e Jesus Cristo também não transgrediu a lei de Roma. Mas por que Jesus está ali no centro, pendurado naquela cruz? Se ele não é um malfeitor, se ele não é um transgressor da lei, e se nele não há pecado nenhum, por que ele está ali? Porque existe a terceira lei, e esta lei é como que se incompreensível, porque ali está a lei do amor. A lei do amor está na cruz do centro, e esta lei do amor é que nos vai tirar o nosso medo. Sabe o que impele nós de termos medo? Eu vou dizer o que é. Quando Adão pecou no jardim do Éden, ele saiu da presença de Deus, e quando Deus pairou com a sua voz no jardim, Deus chamou o homem disse e respondeu para ele: eu ouvi a tua voz e tive. O que ocasiona o medo é o pecado, é o pavor. O pecado ocasiona o medo, e o amor de Deus arranca fora todo o pavor, todo o medo. O homem da direita, juntamente com o homem da esquerda, dois malfeitores, e eles começam agora a dialogar entre si. E a cruz não era uma cruz tão alta como alguns pregam e nos filmes. Era poucos metros, ou não era alta, porque as pessoas poderiam até cuspir na face dos malfeitores ou daquele que estava crucificado. Jesus estava ali. Agora uma conversa entre um e outro.
O da esquerda, ele começa a praguejar dizendo assim: se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva a ti e salva a mim. Está vendo? O outro da esquerda, ele da direita diz assim: não, deixa ele morrer aí, mas salva a mim, é tu e tá bom já. Então eu vou acreditar em ti. Jesus respondeu ele. Jesus não falou nada para aquele ladrão da esquerda. Agora o ladrão da direita começa também a falar, e agora as horas vão se passando, e quando se de repente, ele olha para o ladrão da esquerda e diz assim: você não consegue parar pelo menos um momento e saber que nós estamos aqui porque nós somos transgressores da lei de Roma? Você está entendendo? Que o ser humano não vai achar desculpa nenhuma no dia do julgamento. Porque o próprio ladrão da cruz disse para o seu colega, disse assim: nós carecemos, nós estamos aqui porque nós transgredimos a lei, então a nossa morte ela é justa. A nossa morte é justa. Agora o ladrão da direita olha para aquele que está na cruz do centro. E eu pergunto para você: o dia que o pavor tomar conta da tua alma, o dia que o medo invadir a tua casa, o dia que você achar que você está sozinho, o dia que você achar que você está rejeitado, eu te convido a você olhar para a cruz do centro, e você vai ver que ele não está preso ali simplesmente por estar. O que segurou Jesus ali, irmãos santos, não foi os cravos simplesmente. O que segurou Jesus Cristo ali não foi fixar ele com os pregos nos pés e nas mãos, e o encosto que ele teve para fixar e se assentar. Sabe o que segurou Jesus na cruz do centro? Você sabe? A lei do amor. A lei do amor. Quando você não tiver mais esperança nenhuma, eu lhe convido para você olhar para aquele que está na cruz do centro, porque eles estão discutindo e dizendo: mas este da cruz do centro não tem nenhum pecado, não tem nenhum mal que lhe acuse. Por que ele está aí? Por que Jesus estava na cruz do centro? Exatamente fazendo aquilo que eu e você não poderia fazer: voltar a Deus, retornarmos à comunhão com o Pai. Porque o ladrão da esquerda, ele é a carta escrita daqueles que não acreditam no sacrifício vicário de Cristo, que ouve a palavra, que escuta a pregação, acha até bonita, mas não quer aceitar da forma que ela foi pregada. Se tu és o Cristo, desce-te da cruz, salva-te e salva a mim. A salvação dele não era salvação para a vida eterna, era uma salvação simplesmente terrena. Ele queria gozar de plena liberdade aqui neste plano. Mas o ladrão da direita sabe que ele não desce daquela cruz. Escute uma coisa: o ladrão da direita sabe que ele não desce daquela cruz, mas agora ele faz um pedido. O ladrão da direita sabe que ele vai morrer. O ladrão da direita sabe que ele é o culpado. Ele sabe que ele está ali porque ele deve. Ele sabe que ele vai ser condenado à morte ali, e ninguém vai tirar aquele homem daquela cruz. Só que ele sabe que se ele enfrentar a eternidade sozinho, é um perigo imenso para ele.
questão não é morrer. A questão é a eternidade. Porque ele sabe que ele vai passar daquele momento, ele vai ter que morrer ali. Mas ele olha para aquele homem da cruz central, e aqui que está algo de sublime importância e extraordinário. Como entender um homem esvaindo em sangue, um homem com uma coroa na sua cabeça, um simples carpinteiro, um homem dilacerado às suas costas? Como entender isto? E que palavra mais extraordinária que esse homem da direita vai dizer? E ele é um testemunho vibrante para nós. E ele acredita que naquele da cruz central ele não tem pecado nenhum. Ele não cometeu transgressão nenhuma para estar ali. Mas ele estava ali por causa daquele ladrão que estava na direita. E ele entendeu isto. Porque Cristo não ia livrar ele daquela cruz. Cristo não ia tirar ele daquela cruz. Porque Cristo também não poderia descer da cruz. E aquele ladrão da direita vai olhar e vai dizer: esta terra é pouco para aquilo que existe na eternidade. Olhar para Jesus, escute, olhar para Jesus é olhar para a eternidade. O ladrão da esquerda olhou Jesus simplesmente para uma vida terrena. E as pregações que pregam Jesus para uma vida terrena é uma pregação muito falida e fraca. Por isso que Paulo vai dizer: todas as vezes que eu comer deste pão e beber deste cálice, eu recordo a morte do Senhor até que Ele volte. A pregação do ladrão da esquerda é: eu quero viver nessa terra continuamente sem morrer, viver aqui. Mas o ladrão da direita nos dá uma mensagem extraordinária dizendo: eu não desço daqui. Eu sei que eu não vou descer daqui, mas eu quero um lugar melhor na eternidade. Quantos querem um lugar melhor na eternidade? Deixa eu ver. Quantos querem um lugar melhor na eternidade? Deixa eu ver. Ei, daqui a pouco eu vou partir, daqui a pouco você vai partir. Eu não estou fazendo apologia à morte aqui não, deixando você atemorizado e com medo não, mas daqui a pouco nós iremos partir. Mas uma coisa extraordinariamente falando, isso aqui é transitório, isso aqui é passageiro. Daqui a pouco nós estaremos aonde nós deveremos estar. No céu. A mulher de Ló estava tão envolvida com a terra que os anjos pegaram na mão de Ló e das duas filhas, e ela não conseguiu ficar ali sem olhar para trás, porque o coração dela estava fixado aqui. Ei, caminhe, trabalhe, viva aqui, mas olhe para o alto. Olhe para o alto. Garamassuri me candarabastai. Ei, olhe para o alto. Quando Jesus disse assim: quando isso começar a acontecer, não olhe para a terra, olhe para o alto. Olhe para o alto. Escute, olhe para o alto. Eu digo para você: não temas o mal, não temas as pestilências, não tema nada. Olha para o alto. Trabalhe e olhe para o alto. Vive em família, mas olhe para o alto. O ladrão, eu fecho agora, o ladrão da direita disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus já fez tudo por nós.
Aqui é só os extras. Alguém disse que o melhor de Deus está por vir, já veio. Já ressuscitou. Uracandarabagaraia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma coisa é ver Jesus simplesmente como alguém que pode me ajudar aqui. Outra coisa é ver Jesus desfigurado e dizer: tu tens um reino na eternidade. E lembra de mim quando entrares lá. Sabe por que Jesus morreu primeiro do que ele? Para esperar ele lá, irmão. Jesus olhou para ele e eu fecho agora. Hoje mesmo. Não é amanhã não. Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai morrer, fica tranquilo, mas hoje mesmo você vai estar comigo. Racanarabagaia. Hoje mesmo tu estarás comigo no meu seio. Hoje mesmo tu estarás comigo no lugar de repouso e descanso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Lei do pecado e da morte, lei que condena as transgressões, mas a lei do amor, nós um dia chegaremos lá, não porque somos bons, mas é porque nós olhamos no homem da cruz central e reconhecemos que nós somos pecadores e carentes do seu perdão, e adentraremos com ele na eternidade. O nosso maior descanso e o nosso maior alívio está na eternidade. Pise nessa terra, mas com a cabeça na eternidade. Estejamos em pé, por favor. Aleluia. Daqui a pouco, quantos querem morar no céu? Deixa eu ver. Glórias ao Senhor. Às 3 da tarde, Jesus tombou a cabeça. Os ladrões ainda estavam vivos. Quando foram quebrar as pernas deles, viram que Jesus já estava morto. E não quebrou porque tem uma profecia que não poderia quebrar nenhum dos ossos de Cristo. Quebraram os ossos e as pernas dos 2 ladrões. Posterior eles morreram. Mas infelizmente, não entendeu o que Jesus estava fazendo na cruz do meio. O amor de Deus derramado aos homens. Não precisou pagar promessa. Não precisou sair daqui para colar. Simplesmente disse: eu sou pecador, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Fecha os teus olhos. Te adoramos, te bendizemos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por teu grande amor derramado no madeiro, e a exemplo do ladrão da direita, o Senhor nos deu um grande, ó Deus, uma grande mensagem, e entender que um dia nós também estaremos com o Senhor. Enquanto aqui, que nós possamos estar vívidos, firmes e constantes. Tira o medo e o pavor do teu povo, e que nós possamos sim estar em ti, para a glória do teu nome, em Cristo.